O filme ele retrata a história de um jovem, possivelmente ali por 21 anos de idade, que foi abandonado num cativeiro, privado da convivência social, né? Possivelmente ele deve ter sido se originaria de uma relação extraconjugal, né? Ele é como se ele tivesse sido escondido ali naquele cativeiro. Ah, e ele ficou muitos anos ali, né? Ele não se desenvolveu, ele, ele se comportava como se fosse uma criança, onde deixava ele ficava, o que falava ele fazia, né? E um dia ele foi abandonado numa praça pública, né? Com uma carta interessada a um capitão da cidade, né, explicando sua história, né, e um pequeno livro de orações. Foi a única coisa que ele tinha quando ele foi abandonado. E do jeito que ele ficou ali na praça, assim, estátua, ele ficou. Do jeito que ele foi deixado, né. E assim, com o tempo, ele foi se socializando, a família que acolheu ele naquele momento tentou ensinar ele, a criança que estava convivendo com ele, a escrever, ele foi aprender a tocar piano. Mas a convivência em sociedade foi muito difícil para ele, porque as pessoas achavam que que ele tinha um problema, que ele era um bandido, né? Tanto que prenderam ele, depois levaram ele para um circo, fizeram ele de fantoche, né? Humilharam, sofreu humilhações, né? Até que um dia ele fugiu, né? Fugiu de lá, tentaram matar ele, não conseguiram, né? O desenvolvimento dele era muito lento, né? Ele se desenvolveu pouco, né? E o filme ele retrata, é um filme assim, bem sensível, né? Ele retrata a importância do convívio em sociedade, né? Que através desse convívio você se desenvolve, tanto na fala, tanto nos movimentos, né? Ali foi visível que ele não se desenvolveu por falta dessa convivência, né? Ele não tinha um distúrbio mental, né? Ele tinha atraso intelectual. Por que desse atraso intelectual, né? Porque ele não se socializou, né? Foi passando o tempo, né? Ele ficou muito tempo naquele cativeiro e quando ele saiu de lá era como se ele tivesse 3 anos de idade, né? Ele era como se ele fosse uma criança. E quando foi no final, eu entendi que acho que o possível pai dele, né, matou ele. No final ele morreu. E assim, e acabou a história do filme com a trágica morte dele. Mas me chamou muita atenção esse processo que você precisa para se desenvolver, que é o processo social, né? Você tem que estar inserido dentro da sociedade, porque se você deixar uma pessoa humana presa a, a vida inteira igual ela ficou, ele não viu nada, ele não tinha visão de mundo, ele não, de fala, de movimentos, né, de som. Então ele ficou como se fosse uma pessoa que tivesse problema, que tivesse uma esquizofrenia, um distúrbio, né? E na realidade ele não tinha, ele só não conviveu, né, numa sociedade normal, né? Não foi à escola, não frequentou parques, foi privado de tudo. Por isso ele não se desenvolveu. É uma história bem bem triste e que faz com que nós façamos uma reflexão da importância do convívio em sociedade, né?